O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, companheiros e amigos. Está entrando no ar o Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos ter aqui um belo programa. Nós estamos agora na sequência, como foi dito no mês passado. Nós estamos fazendo um programa com o Dr. José Henrique sobre o orgulho e a humildade e hoje nós estamos fazendo a segunda parte deste programa. Seja mais uma vez muito bem-vindo, doutor. Mais uma vez agradeço a oportunidade de aqui estar para conversarmos sobre este assunto de vital importância para todos nós, entendermos esse estado tão comum e tão frequente em nós, que é o estado orgulhoso de ser, para que possamos entender em que situação nos encontramos e, consequentemente, promovermos a nossa renovação, a nossa reforma íntima, partirmos, como foi dito no programa anterior, para a humildade que foi extremamente exalçada por Jesus para todos nós, nos levando à compreensão dessa longa e difícil caminhada. Doutor, vamos entrar um pouquinho aqui no orgulho, né? O estado orgulhoso do ser nos leva à arrogância, a megalomania e a vaidade? Exatamente. O estado orgulhoso do ser nos leva a essa condição de acharmos que somos superiores, né? Que somos os tais, que somos os poderosos. Isso é exatamente a arrogância. E a arrogância nos leva a uma megalomania, ou seja, mania de grandeza, achando que somos muito importantes. Só que tem um detalhe. Esse estado geralmente leva a um naufrágio. Porque a criatura humana ela vai acabar fracassando, de alguma forma, vai errar. Vem a frustração, vem o sentimento de impotência, de incapacidade, diante de um fracasso, diante de um tropeço. Isso vai ao encontro, né? Ou melhor, é o desencontro, né, dessa arrogância, dessa prepotência. Então isso gera um grande conflito. E como é algo que nós não aceitamos, né, nós criamos uma proteção. Porque por trás da vaidade, nós vamos encontrar uma insegurança. Então nós aparentamos vaidosamente aquilo que não somos. É um estado hipócrita de ser. Aparentar aquilo que a gente não é. Então, a vaidade é uma forma compensatória que criamos diante dos fracassos, das derrotas, dos tropeços de um ser megalomaníaco, arrogante e prepotente, e que não aceita isto. Entendeu? Então, a vaidade é uma forma de proteção diante desse medo que nós trazemos da nossa realidade. E passamos uma existência, né, nos considerando muito importantes, vaidosamente importantes, quando verdadeiramente lá, nos refolhos de nossa alma, ainda fica pulsando essa sensação de impotência, de incapacidade, de menos-valia, em contraposição, em contraponto a essa vaidade que aparentamos. Isso tudo, em verdade, é movimentado por esse estado orgulhoso de ser. Do nosso espírito ainda deficiente, deformado nas suas ideias, nas suas proposições. Isso também nos leva ao perfeccionismo, à ansiedade e ao poder? Exatamente. Eu queria ressaltar essa questão do perfeccionismo, que hoje nós estamos aí com uma grande leva de espíritos perfeccionistas. Se nós fizermos um recorte
uma incursão nos estados psíquicos alterados da atualidade, desses transtornos da ansiedade, hoje tão em voga a viger no nosso planeta, tipo fibromialgias, pânico, transtornos da ansiedade generalizada. Nós vamos encontrar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, hoje bastante comum entre as crianças e os jovens. Nós vamos encontrar na base do processo essa rigidez, esse perfeccionismo. Porque foram espíritos que erraram muito no passado e sofreram com isso. Então criaram dentro da sua personalidade essa característica para não errar. Não é que a gente esteja aqui fomentando o erro. O grande problema não está aí, porque fomos criados para a perfeição relativa, não é verdade? Então, estamos aqui lutando para este aperfeiçoamento. A palavra-chave é o sofrimento. É quando a gente erra, e isso é muito comum, porque somos imperfeitos, e a gente sofre com isso. Aí caímos na ansiedade, porque por trás de todo este processo tem um padrão de poder. O perfeccionista, ele não aceita em hipótese nenhuma errar. Por isso ele é detalhista, por isso ele se torna maníaco, exigente consigo mesmo, passa horas a fio, às vezes vira à noite para fazer um trabalho, um trecho, né? Alguma coisa perfeitamente bem. E está sempre encontrando defeitos. Isso nós vamos agora explanar a respeito de um grande transtorno que nos traz isso, cuja base é o perfeccionismo, que é o TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, que se apoia em 3 pilotis. O portador de TOC, ele sente muito medo de errar. Tudo que faz buscando essa perfeição, ele duvida e aí cria as manias. As manias que cada vez mais vão se superpondo, vão se acentuando, a ponto de se transformar nesse processo doloroso, né? Tem criaturas que ficam praticamente horas a fio debaixo de um chuveiro, sim, lavando as mãos, porque sempre vão achar que as mãos estão sujas. É uma patologia terrível, o transtorno obsessivo compulsivo. Também é um transtorno maior da ansiedade, porque o perfeccionista, ele é extremamente ansioso. Ele sofre antes do tempo, ele quer tudo perfeito, ele teme o futuro, ele teme errar, ele teme o desconhecido. Em verdade, tudo, mais uma vez, mobilizado por esse padrão de poder que você citou aí, que é o orgulho. Eu não posso errar, eu não posso falhar. Ele se acha perfeito, embora também se ache falho quando erra. Então, olha que conflito terrível. Terrível, né? Se a gente for falar do transtorno do déficit de atenção, são os jovens, as criaturas, as crianças e até adultos que erram por distração e são perfeccionistas. Olha esse conflito interno. Eu quero tudo perfeito e erro. O que faz com que cada vez mais, isso é um apego, eu me torne mais perfeito para não errar e erro. Olha aí mais uma vez aquele circuito defeituoso, né? Aquele circuito fechado, aquela fixação mental. Ele passa a vida inteira nesse sofrimento interno, ou seja, de não querer errar e errando, porque ele tem uma deficiência orgânica, né? Ele tem um processo cerebral que o leva a essa distração constante, cometendo erros banais. Então é isso aí. Então, engraçado que isso é uma construção antes do processo reencarnatório, né? A pessoa já se programa para não errar, né? E isso acaba prejudicando, né? E trazendo conflitos e problemas, acumulando novas dívidas, dizemos assim, né? Na encarnação, né? Porque muitas vezes a pessoa que sofre do TOC, por exemplo, ela se prejudica num trabalho, no emprego. Eu estou dizendo isso porque eu tenho conhecimento de uma pessoa que trabalha comigo, eu posso até dizer porque ela não vai ter acesso, né? Mas ela trabalha comigo
E ela tem um problema sério de toque, seríssimo, e ela inclusive já deixou o trabalho por achar que não tem a capacidade de cumprir aquilo que foi determinado para ela. Quer dizer, é um conflito tão grande, né? Essa pessoa já trabalha comigo já há uns 6, 7 anos e ela continua nesse processo de autocobrança, né? Uma cobrança excessiva, e não tem conversa que consiga ajudar, né, doutor? É impressionante, né? É verdade. E eu queria fazer aqui uma colocação interessante, correspondendo com a nossa doutrina espírita, como as coisas são complexas. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente escolhe. Tem uns que vêm por uma encarnação compulsória, né? Mas no nosso estágio nós fazemos escolhas. Como é que fica isso? Porque a gente pode, por exemplo, fazer uma escolha de trazermos uma tendência, de trazermos uma predisposição, que não significa que ela seja, né, exposta, que seja colocada em prática, né, no processo encarnatório. Normalmente o é. Nós temos que ter uma força interior de moral muito forte para evitarmos que isso se mostre, que isso se revele, que se pronuncie. Eu acho que já expliquei isso aqui em outros programas. O código genético é um app, é um aplicativo que você pode ou não acionar. Você pode ligar ou desligar. Aí entra a força da mente, as escolhas do ser que discerne, que compreende, que se utiliza da razão. É a epigenética. A epigenética nada mais é do que isso. É uma mudança completa, radical, paradigmática, né, daquela escravidão que temos com o código genético. O código genético é uma tendência, não quer dizer que nós coloquemos isso em prática. Sim. Agora, o espírito pode escolher encarnar. Não é uma tendência, é uma escolha mesmo, para desenvolver o perfeccionismo, para não errar. Como é que o mundo espiritual, a equipe espiritual superior, permite tudo isso? É a questão fundamental, né, que às vezes passa despercebido, de O Livro dos Espíritos, questão 265. A questão 265 diz exatamente isso, que o espírito, por prova ou por simpatia, por inferioridade ou por má vontade, ele pode fazer uma escolha de encarnar daquela forma. E quando eu estou falando dessas crenças, dessas condições de personalidade, isso abre para um campo muito mais amplo. E você escolher, por exemplo, ser um viciado. Não é trazer a tendência, que é diferente. É ser um viciado. E os espíritos respondem, né, que Deus permite tudo isso para que este espírito ainda imaturo, ainda arraigado ao erro, sofra mais demoradamente, para que possa, através de suas paixões grosseiras, que vai gerar o sofrimento, compreender e despertar já para uma outra encarnação, para a desencarnação e, consequentemente, para uma outra encarnação. Olha como tudo funciona. Então mas a gente encarna para repetir erros? Isso não é um contrassenso? Não. Muitas vezes a gente encarna para repetir erros. Porque não aprendeu na última encarnação, temos que aprender na seguinte. Sim. Para que a gente, pelo sofrimento demorado, os espíritos usam muito esta palavra, o sofrimento demorado. Vamos ficar demoradamente sofrendo até o despertar da consciência. Porque, em verdade, na cronologia do tempo, o que é uma encarnação? Não é nada. É uma fagulha no tempo. A gente acha, vou ficar 70, 80 anos, como isso é lento, sofrendo. Isso não representa nada na cronologia do tempo. Temos que entender isso. E esse estado de orgulho leva também à rigidez, ao autoritarismo e à intolerância? Perfeito, esse é um outro grande problema, não é? As criaturas orgulhosas são rígidas. Falamos do perfeccionismo, o perfeccionismo é uma rigidez. Não é? Então, essa rigidez, ele é rígido consigo mesmo. Se cobra muito, se exige muito. Não é? Ele caminha
nesse atalho, vamos dizer atalho, porque não é o caminho central, nesse atalho da autointolerância. Então, eles não se toleram por conta disso. Então, eles se tornam cada vez mais rígidos. E aí, então, isso se transpõe, se projeta, se transfere para as criaturas que o circundam. Então, da mesma forma que ele é rígido para consigo, movimentado isso pelo estado orgulhoso de ser, ele também passa a ser rígido, autoritário, intolerante com o próximo. Não aceita os defeitos alheios. Isso é uma forma de projeção daquilo que ele traz dentro de si. Isso é bastante comum. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Inconscientemente. Estamos projetando nossas imagens no próximo, que é exatamente o espelho de nós mesmos. Mas se é inconsciente, como é que nós vamos detectar isto? Nós não precisamos detectar isto. Precisamos fazer a reforma íntima, mudarmos internamente para pararmos de projetar isso no próximo. O caminho é este. É o autoconhecimento e a transformação. A partir do momento que eu me conheço, eu me aceito, já estou no caminho da transformação, automaticamente eu paro de projetar no outro. E passo a aceitar o outro como ele o é. E não como a extensão da minha imagem no outro. Isso é fundamental, gente. A gente compreender isso para poder ser mais tolerante com o próximo a partir do momento que eu sou tolerante comigo mesmo. Então, inevitavelmente, leva a competição, disputa, comparação e a inveja. Exatamente. Entendendo que o orgulhoso é um frágil. O orgulhoso, ele vive falhando porque ele não consegue manter aquele padrão de poder, de dominação. E que ele se protege pela vaidade. Então, diante dessa falha, ele começa a sentir esse sentimento de impotência, de incapacidade, de baixa autoestima, de frustração. E aí, então, automaticamente vem o chamado complexo de inferioridade. O orgulhoso, no fundo, é um complexado. Ele sofre de inferioridade diante das suas falhas, diante dos seus erros, diante dos seus fracassos. E aí, então, ele começa, a partir deste complexo de inferioridade, se comparar com os outros, achando que os outros são melhores, quando muitas vezes não são. Mas ele vê isto pelo seu grau de inferioridade. Volto a dizer, movimentado pelo estado orgulhoso de ser. Tudo isso é movimentado pelo orgulho. Aí vem as disputas, vem as rivalidades. E por ele se achar inferior, ele começa a sofrer temidamente de inveja. Isso é lamentável. E a inveja, às vezes, ela é muito sutil. Começa a invejar a roupa, começa a invejar o status, a condição social, a econômica, intelectual. Aquele que está falando, está vendo? Olha o vaidoso aí, o arrogante. No fundo, é o sentimento de inveja que o leva a isso. Sim. E aí vem algo extremamente triste, que por ele sentir inveja, ele quer trazer o outro para o seu patamar, para o seu degrau de inferioridade. O que ele faz? Começa a caluniar. Vem a maledicência, vem o ataque nos bastidores, para diminuir o outro, para trazê-lo à sua condição de inferioridade, cujo orgulho está exatamente no ápice de tudo. Então veja como isso é frequente, como isso é comum. Pessoa que fala do outro por inveja. Muito comum. Muito comum. Como reconhecer isto? Talvez o sentimento de inveja, por ser sutil, seja o mais complexo e complicado de ser notado e observado em nós. Tem uns até que usam de um argumento, não é inveja, é inveja branca. Criaram esse termo, inveja branca. É admiração. Nós estamos sempre escamoteando, sempre camuflando. Joana diz, são as fugas espetaculares para a gente não se ver. Porque é difícil para o ser humano reconhecer que sente inveja. É uma palavra dura, não é verdade? Eu sou invejoso. Que, em verdade, eu não sou invejoso, eu estou invejoso.
Nós não somos invejosos. Nós somos filhos de Deus, carregados de virtudes, só que não colocamos isso em prática, porque a predominância ainda é negativa. Então não somos, nós estamos. Isso é importante entendermos. Por isso a necessidade de vigiar e orar, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Não só aguardar a noite. Não é verdade? Isso aí. Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já já falando sobre o orgulho e a humildade. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Paulo aos Coríntios fala: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. É falta de humildade? Sem dúvida. O orgulhoso julga saber muita coisa, né? Ele deveria entender isso, né? Que ele, em verdade, não sabe o que deveria saber. E Sócrates já dizia isso, que a grande sabedoria é eu saber que eu não sei nada. É a humildade, né? Que temos que reconhecer que nos falta ainda muita coisa. Essa compreensão já é um passo para a humildade. Por mais que a gente estude, por mais que a gente compreenda, por mais que a gente tenha experiência, a gente ainda não sabe absolutamente nada. Eu vou me reportar aqui, recentemente, a um grande companheiro que foi para o mundo espiritual, uma pessoa que eu prezo muito, emérito conhecedor da doutrina espírita. Eu vou citar o nome dele porque ele é conhecido no meio espírita, foi meu grande amigo, vamos dizer, o meu grande mentor dentro da doutrina espírita, onde eu aprendi muito com ele, em reuniões aos sábados, lá na antiga USERJ, onde funcionava também a Associação Médico Espírita do Rio de Janeiro e o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Eu ia todo sábado para ouvi-lo. Foi o professor Jorge André dos Santos. E ele desencarnou, nos deixou tem uns 2 anos, e aos 100 anos de idade. E já recebemos uma notícia dele, através de um médium ostensivo, de muita segurança, de grande renome também no meio espírita, em que ele mandou um recado. Foi exatamente quando eu estava fazendo uma palestra lá no Rio de Janeiro, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Mandou um recado que ele estava internado em instituições voltadas para o estudo das energias, os estudos energéticos, dos fluidos. E mandou o seguinte recado para todos nós, que a gente não sabe ainda nada, absolutamente nada. Então, isso, obviamente, vai sendo adquirido com a experiência, com o conhecimento, vamos desencarnar, vamos aprender ainda muita coisa no mundo espiritual, vamos retornar, quem sabe, para o planeta Terra. Então, tudo é um procedimento lento, gradual, paulatino. Paulatino é lento, veio de Paulo. Por que criar o termo paulatino? Porque Paulo andava muito, né? Vagueava, né? Por esses rincões afora, levando o Evangelho do Cristo, depois ter despertado para essa realidade às portas de Damasco. O que queres que eu faça, Senhor? Ali ele se entregou ao Cristo, como Cristo se entregou a Deus. A ti eu entrego o meu espírito, meu Pai.
Então isso é muito bonito. Então Paulo, ele andava muito, era um andarilho, levando o seu conhecimento, levando os seus estudos, um ser transformado, e daí criou-se o termo paulatino, que veio de Paulo, né? E é isso aí, a encarnação é um processo paulatino de conhecimento e de avanço moral. Estamos ainda no início, né? Já entendendo e compreendendo o nosso posicionamento aqui no planeta, porque lá para trás a coisa realmente não foi muito digna, não. É daqui para frente. É daqui para frente. Desprezar é manifestar desconsideração ao próximo, é menosprezar, é um sentimento pelo qual nós nos colocamos acima de tudo e de todos? Exatamente, né? Essa é uma colocação muito interessante. Quando nós desprezamos uma criatura por orgulho, nos achamos muito importantes, nós estamos desconsiderando o outro. Mas já menosprezar é se colocar acima, é colocar o outro como subalterno, como subordinado, como menos capacitado, menos aquinhoado de valores. Então estou menosprezando o outro, estou me colocando acima do outro, sou muito importante. Olha a vaidade aí presente, olha a arrogância, a prepotência, tudo movimentado pelo orgulho. Então, quando eu menosprezo, eu me coloco acima do outro, massacrando o outro. O menosprezo é um massacre, é colocar o outro em situações de inferioridade. E o outro é desconsiderar, não dá muita importância, né? Porque aí eu desprezo o outro. Ou seja, também estou me achando muito importante nesse desprezo ao próximo. Mas quando eu menosprezo, eu massacro. Eu coloco o outro em condições inferiores à minha condição. Essa é a diferença, né? Na questão 559 do Livro dos Espíritos, eles respondem a Kardec que todos têm deveres a cumprir. Tanto o último dos serventes ao arquiteto. Todos desempenham uma função útil? Indiscutivelmente. Isso é importante entendermos para a grande compreensão de que não somos melhores do que ninguém. A visão hoje é uma visão sistêmica da vida, onde todos dão a sua parcela, a sua cota de contribuição. Então, o Livro dos Espíritos traz exatamente o que o novo paradigma está trazendo, científico, da visão sistêmica da vida, né? Temos a biologia dos sistemas, tudo funciona harmonicamente, cada um na sua posição, cada um na sua função, cada um na sua escolha, porque fizemos escolhas antes de encarnar. Então, o Livro dos Espíritos hoje está extremamente atualizado pela ciência, o que a ciência está nos trazendo dessa visão sistêmica. Então, o Livro dos Espíritos foi muito claro. O arquiteto tem importância? Tem muita importância. Mas o servente de pedreiro também. Também, sim. Como é que o arquiteto vai desenvolver sua obra se não tiver o servente de pedreiro? Então, todos participam. Isso nós temos que entender, porque é a visão da fraternidade. Somos todos os irmãos, cada um dentro do seu processo evolutivo, cada um dentro do seu patamar, do seu degrau. Esse entendimento é humildade. Agora, quando nos tornamos superiores, vaidosos, prepotentes, exatamente nós estamos, como foi dito agora há pouco, desprezando, desconsiderando, menosprezando e massacrando aquele que achamos que é mais humilde em termos materiais, em termos sociais. Quando muitas vezes, moralmente, ele está muito acima de nós. Não é verdade? Isso prova aí um novo paradigma de que é a partir do todo, na verdade, que se compreende as propriedades das partes que não existem? É essa nova visão, né? A ciência tem um livro muito interessante, A Visão Sistêmica da Vida, do Capra, um grande físico, Fritjof Capra, que escreveu o tal da física. É um físico extremamente espiritualizado, que ele traz essa nova visão, atualizando a doutrina espírita. Acabamos de falar agora no Livro dos Espíritos, né, que foi codificado no século XIX. Então, Capra nos traz essa visão que a doutrina espírita já nos colocou, a visão sistêmica,
onde é o todo que vai explicar as propriedades das partes e não as propriedades das partes que vão explicar o todo. Mostrando essa visão sistêmica, uníssona, uniforme, onde tudo é compreendido a partir do todo. E diz mais ele que as propriedades das partes, o todo que explica as propriedades das partes, elas não existem. Tudo está interligado dentro de uma visão cósmica, uma visão profunda de entendimento. Então ele nos diz numa frase magnífica, né? Eu chamo de frase patibular. O Capra diz: estamos ligados por uma teia inseparável de relações. Então a visão de Deus também se enquadra aí. Pertencemos a Deus, mas Deus também nos pertence porque Deus está em nós. Jesus falou sobre isso. Jesus já apontou para essa visão sistêmica da vida. O reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá, encontra-se em vós. Mostrando que Deus nos pertence assim, também nós pertencemos a Deus. É o todo. É o todo que funciona explicando as propriedades das partes. Né? E as propriedades das partes somos nós, compondo esse todo. Olha que coisa magnífica. Isso nos leva a uma visão humilde de ser, que estamos ligados todos por uma imanência, uma inseparabilidade, mostrando essa visão fraterna que somos todos irmãos, em todos os reinos. O reino animal também, né? Temos que respeitar os nossos irmãozinhos menores, né? Os animais. Assim como a nossa vegetação, as nossas matas, para combater o desmatamento. E assim como também o reino mineral, que tanto traz de importante para todos nós, inclusive na elaboração das nossas casas, através do reino mineral, né? Das pedras, do cimento, enfim, tudo que nós sabemos. Veja como tudo faz parte do todo, né? Todo faz parte do todo, exatamente. E essa compulsão da gente querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho? Exatamente. A compulsão é um apego, né? Um apego que nos leva a querer controlar as coisas. E cada vez mais orgulhosos que somos, cada vez mais queremos controlar tudo na vida. Tudo tem que estar sob a minha regência, sob a minha égide. Então eu passo a colocar tudo no meu foco de ação. Só que a gente não consegue controlar, não é verdade? É difícil a gente querer controlar tudo e todos. E aí perdemos o controle. Olha que coisa interessante. Quando perdemos o controle das coisas, nós nos desequilibramos. Abrimos os campos mentais, né, para os nossos conteúdos que não são lá muito dignos. Então aquilo tudo aflora. Pela perda do controle interno, por não conseguirmos controlar as coisas, o próximo, a vida, a sociedade. Tem gente que quer controlar Deus. Olha a nossa arrogância. Na verdade, a que ponto que nós chegamos dessa prepotência que trazemos, de querer controlar até Deus. Ah, Deus foi injusto. Questionamos as leis de Deus por não compreendê-las. Então somos criaturas controladoras, que é um apego. Agora, recordando, o apego leva ao medo de perder aquilo que a gente acha que controla. E o medo leva ao estresse, à ansiedade. Por perdermos, será que vamos perder novamente? Nos sentimos impotentes diante desse poder não exercido de controle. Aí caímos no desânimo, caímos na menos-valia, na pouca energia, e então caímos no processo depressivo, de desânimo, de apatia, de inércia. Nos sentamos naquela zona de conforto. Para que eu vou tentar se eu não vou conseguir controlar? Olha o orgulho aí presente. Quando digo que o orgulho é o que verdadeiramente compõe o quadro depressivo, e é. É o orgulho de achar que não vai conseguir. Claro que muitas vezes isso é do inconsciente. Então a criatura se retrai, se fixa numa ideia, desabastecendo energeticamente seu campo mental, seu campo perispirítico.
Aí vem o desânimo, vem o cansaço, vem a fadiga, né, da criatura que se sente também culpada por não conseguir atingir seus objetivos. Olha a nossa complexidade mental, Sandra, queridos companheiros, como somos ainda deformados mentalmente. É o nosso espírito que tem que ser trabalhado. E só vai existir o trabalho se existir a compreensão. Então, a doutrina espírita vem trazendo tudo isso por ser fundamentalmente uma ciência, é uma ciência verdadeira. A doutrina espírita é científica. Se não compreendemos a ciência da mente, do espírito, como é que vamos entendê-la? Tem a filosofia, tem os porquês. Os porquês estão ligados, atrelados intimamente à evolução científica. Tanto que Allan Kardec disse, um dia a ciência provar o contrário, fiquem com a ciência. E tem a moral, tem o evangelho, sim. Né? O evangelho tem que ser compreendido cientificamente. Temos que cientificar o evangelho, que, por sua vez, cientifica a própria ciência. Acabei de dizer, tudo está atrelado, né? É a teia inseparável das relações. Hoje nada mais é compartimentalizado. Hoje a própria biologia, a biologia dos sistemas, o que nós somos? Dentro desse conjunto eletrônico, nós somos espírito, perispírito e corpo. Não é separar o corpo do perispírito e do espírito. Essa é uma visão de reducionismo, ortodoxa, conservadora, cartesiana. Isso tudo está acabando. Graças a Deus, tudo está acabando. Quando passamos a entender essa visão do todo e dessa ligação perpétua, né, de tudo, né, da matéria, do espírito, estamos interligados. Nos meios religiosos, os dominadores e orgulhosos representam o papel de virtuosos? São os que não alcançaram a autoconsciência? Sem dúvida nenhuma, são os hipócritas, né? Jesus faz muito essa referência. Se nós formos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, nós vamos encontrar 23 referências de Jesus sobre a hipocrisia. A hipocrisia é uma grande máscara também do medo, assim como a vaidade. A criatura hipócrita é a criatura que falseia, dissimula, se mostra, né, de uma outra forma. Muitas vezes ela está com palavras doces, afáveis, e, no entanto, está ali querendo te espetar com dardos peçonhentos, como está lá no capítulo da afabilidade e da doçura do Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Então, é o hipócrita, é o que fala. Jesus faz referência, escribas e fariseus, hipócritas, com longas orações, para enganar, para ludibriar o próximo. No entanto, está lá invadindo a casa das viúvas, tirando o ganha-pão das viúvas, né, que vivem com dificuldade. Então, são aqueles com poder de persuasão, são os dominadores que convencem os mais incautos pela palavra. Jesus faz uma referência a respeito dos túmulos caiados e pútridos por dentro. São aqueles túmulos marmóreos, bonitos, reluzentes, e, no entanto, trazendo a podridão interna. A hipocrisia é uma das grandes situações citadas por Jesus e um dos grandes embates da criatura humana. Porque nós normalmente somos hipócritas, porque o hipócrita é aquele que quer auferir lucros pessoais, de adaptação ao meio ambiente, vivenciando uma fantasia, uma irrealidade. Ele é um grande ator. Então ele não vive a sua realidade. Ele não é autêntico, ele não é criança. Ele ainda não buscou a porta estreita, ainda não está se estreitando com o Evangelho de Jesus. São esses religiosos. E para buscar esse estreitamento, ser caridoso com o próximo, é igualmente humildade? Sem dúvida. Agora temos que estar muito atentos, que de repente essa caridade ela é hipócrita. Para queremos comprar um espaço no céu. São aqueles que dão, mas não doam. Doação é outra coisa. Doação é entrega. Doação é acolher, amparar,
que essa é a verdadeira doação. Essa é a verdadeira caridade. Então, às vezes, muitas vezes a gente dá, mas não doa. É a falsa caridade. E como é que nós vamos fazer a autêntica caridade? Aquela despretensiosa, né? Aquela que não alardeia, aquela que não trombeteia, como dizem os amigos espirituais. Temos que partir da autocaridade. Temos que ser caridosos com nós mesmos. Entender que estamos fazendo um bem a nós mesmos, nessa luta constante, árdua, né? Fatigante, muitas vezes, da transformação. A partir do momento que eu sou autocaridoso, eu passo a ser caridoso com o próximo. E sendo caridoso com o próximo, eu estarei sendo caridoso comigo mesmo. Então, o processo não é de dar, é de doar. É o famoso BIP, né? É. Jesus, benevolência, Indulgência e perdão. e perdão diante das ofensas, com certeza. Agora, para a gente encerrar, o orgulho é a fonte de todos os males? Eu acho que todos esses dois programas que aqui trouxemos, né, eles mostram exatamente que o orgulho é o grande câncer, é a grande chaga moral, junto com o egoísmo. São as duas condições ainda, né, que são presentes em nossa estrutura psíquica e espiritual. Porque normalmente o orgulhoso é egoísta. Se ele está sendo orgulhoso, ele está pensando em si. Sim. Né? Se ele está sendo hipócrita, ele está pensando nos lucros pessoais, nas vantagens pessoais. Recordando a questão 895 do Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? O interesse pessoal. Então, a pessoa interessada em si, nas suas vantagens, é egoísta. Ela está fechada completamente, né, hermeticamente fechada ao outro, à vida, porque ela só pensa em si. E, consequentemente, ela é uma criatura frágil. Então, ela tenta aparentar aquilo que ela não é. É o orgulho. Então, manifestar dominação, prepotência, arrogância, vaidade, é orgulho. Então, egoísmo e orgulho são irmãos gêmeos. Você não pode separar um do outro. Onde tem egoísmo, tem orgulho, e onde tem orgulho, tem egoísmo. Com a predominância de um sobre o outro, de acordo com a especificidade de cada criatura. Tem criatura mais egoísta e menos orgulhosa, e vice-versa. Então, temos que entender que é o grande mal, né? É a grande deficiência, é a grande sombra da criatura humana, é o orgulho que gera todos esses males aqui citados. Mas, como a doutrina espírita é uma doutrina promissora, redentora, né, esperançosa, porque nem tudo pode ser resolvido numa existência, isso é incongruente, isso é incompatível com a razão, uma existência só. Tem gente que nem consegue ver a luz do sol, tem espírito criado por Deus que morre dentro do útero da mãe, o natimorto. Como explicar isso? A não ser pela lei da reencarnação, do retorno ao palco terrestre. Então a reencarnação é altamente promissora, que nos leva à certeza, à convicção de que se eu não conseguir nesta existência pelo meu esforço, eu conseguirei como ser mais maduro, como espírito mais maduro, numa próxima encarnação. Então esse é o nosso grande alento que movimenta em nós a fé raciocinada e, consequentemente, aquela alegria, aquele circuito da recompensa que não é temporário. Ele passa a começar a ser definitivo. E aí vamos ser criaturas mais alegres, criaturas mais felizes, encarando a vida com mais destemor, com mais força moral, que é o que nos cabe ser. Muito bem. Lhe agradecemos aí os esclarecimentos, informações, mais uma vez, importantíssimas para a nossa reflexão aí semanal e mensal. Muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço a oportunidade, sempre muito bem-vinda de aqui estar, dividindo essa doutrina com todos, que eu acho que isso é importante, né? Temos que dividir as coisas.
Não é guardar na manga, né? É isso aí. Guardar na manga os segredos. Isso era para os iniciados de antigamente, que guardavam os segredos. Guardar na manga seria egoísmo, né? Seria o egoísmo. E o orgulho também, Isso porque aí. passamos a nos achar e nos considerar muito importante. Muito obrigado a todos, mais uma vez, por essa oportunidade. Que Jesus esteja em nossos corações. Bom, meus amigos, meus irmãos, terminamos aqui mais uma Atualidade Espírita. Tenham todos uma semana de muita paz e muito trabalho. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.